Salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição desse programa e podcast Eu, advogando para servidores públicos. Meu nome é professor Alexandre Mas e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades de negócio para, começando do zero, defender clientes que sejam servidores públicos. Primeira coisa de todas, como eu tenho feito sempre, é pedir que você, por gentileza, coloque aqui no chat se o meu som está ok, se a imagem está chegando bem, tá? Por gentileza, como hoje é uma live de colaboração, eu não consigo transmitir ao vivo para as outras redes sociais, então a transmissão hoje é exclusiva pelo Instagram. E hoje eu tenho uma presença ilustre, uma convidada, que, obrigado pessoal aqui que colocou que está tudo bem com o som, uma convidada muito importante para a gente falar sobre direitos dos servidores públicos. Bom, 3 recadinhos básicos antes de eu chamar aqui a minha convidada. Primeiro, lembre que o objetivo dessas nossas lives, desses nossos podcasts, é fazer parcerias nos seus casos de advocacia. Então, se tiver no seu escritório algum caso em que você precise de ajuda, de um estrategista, de um parecer, de uma consulta, de uma sustentação oral, entre em contato comigo pelo Instagram. Meu perfil é @professormaza. Mande uma mensagem direta que a gente discute os termos da parceria. Sempre gosto de lembrar que o requisito fundamental para a parceria é você já ter o cliente. Eu não consigo fazer parcerias de casos futuros. Segunda coisa, estão abertas as matrículas dos meus cursos de advocacia, tanto advocacia tributária como advogue para servidores. No link que está na minha bio do Instagram tem 2 opções em cada curso desse. Você pode fazer a sua matrícula por 1 ano ou então a matrícula por 3 anos. Lembrando que quem se matricular por esses dias ainda ganha, sem custo extra nenhum, uma mentoria feita pelo Zoom, mentoria individual, em que nós vamos falar sobre estratégias, vamos falar sobre as melhores formas de abordar o curso e também sobre o funcionamento das parcerias que eu vou fazer com você e que você pode fazer também com os demais alunos do curso. E por fim, no mesmo link na bio você encontra um caminho para assistir a aula de TUS de TUST, a mais importante oportunidade de negócio hoje da advocacia tributária. É um conteúdo gratuito para você degustar um pouco sobre o funcionamento do meu curso. Legal? Bom, eu preciso chamar aqui uma ilustre convidada, que é a doutora Juliane Vieira. Doutora Juliane, juntamente com o Lindson, que vocês conheceram na semana passada, eles são meus parceiros de advocacia em Goiás e no Distrito Federal. E eles têm uma banca de advocacia muito atarefada, né? Muito cheia de casos, uma carteira ampla defendendo servidores públicos. Então, eles que são alunos da minha escola, dos cursos de advocacia da minha escola, eu trouxe aqui para dar um depoimento. Deixa eu só localizar onde que está aqui a solicitação de participação. O perfil é aquele mesmo da semana passada, Ava Advocacia, já está aqui, Via Advocacia. Vamos ver, solicitar. Juliane, vê se você consegue. Acho que aqui vai dar certo. Não, estranho. Vê se você consegue solicitar uma participação. Então, o perfil Via Advocacia. O seu perfil aparece para mim aqui, mas eu não tenho a opção pelo perfil de te chamar para participar. Então, veja se você consegue. Eu consigo pesquisar aqui. Então tá mais fácil. Vamos lá. Seguindo. Mas vai resolver rápido, gente. Agora sim, convidei. Bom dia a todos. É só você aceitar. Bom dia. Agora sim. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Juliane. Meu som Tudo tá bem? bom?
Ok. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá, excelente. Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar esse convite da gente falar um pouquinho sobre o nosso nicho, né? Vocês que são parceiros meus de advocacia em Goiás e no Distrito Federal, obrigado por ter aceitado esse convite. Vamos falar um pouquinho sobre a defesa de servidores públicos. Eu acho que uma primeira coisa importante da gente falar, Juliane, é que tem muitas categorias de agentes públicos e cada categoria tem um conjunto diferente de direitos e deveres. Tem agentes políticos, tem contratados da administração, particulares em colaboração, tem os temporários, tem os comissionados, mas as duas categorias que são mais importantes nesse nicho é a dos empregados públicos seletistas e dos estatutários. Fala pra gente um pouquinho qual que é a sua experiência sobre essas duas Primeiramente, bom dia a todos. Dizer o quanto estou honrada de participar dessa live nesse momento especial, né? Falando de um assunto que realmente é a nossa paixão, né, Masa? Algo que a gente gosta muito de falar e ilustre é a sua presença, ilustre é falar sobre esse assunto com você. Bom, sobre o assunto, o que a gente tem que ver? Que realmente existem vários órgãos, né? Existem os órgãos federais, estaduais, municipais, que eles vão trazer coisas diferentes para a gente. Então, depende do cargo, depende do órgão da pessoa de fato, para a gente saber quais são esses direitos. Então, existem os servidores públicos estatutários e funcionários públicos que são regidos pela CLT. Basicamente, a gente vai ter os mesmos direitos para eles, mas com especificidades diferentes em cada legislação. Por isso é importante ali o concurseiro, o servidor, conhecer do seu órgão e da sua legislação específica, né? E quando a gente fala de agentes públicos, a gente inclui nesse nicho, porque o nosso nicho também é composto por concurseiros. Existem aproximadamente 20 milhões de agentes públicos no Brasil, entre ativos e aposentados, mas mais de 50 milhões de concurseiros. Então, estamos falando de um público espetacular de quase 100 milhões de pessoas com muitos direitos atropelados. E o que você falou faz muito sentido. Tem que dar uma olhadinha na entidade federativa, qual regime jurídico que o legislador estabeleceu. Porque, às vezes, o mesmo cargo em um município é estatutário, em outro município é empregado seletista. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de direitos trabalhistas que são reconhecidos aos agentes públicos. Bom, o que a gente realmente entende é isso que nós falamos. Basicamente, os direitos trabalhistas são os mesmos da CLT, né? São regidos pela Constituição Federal mesmo. Então, os direitos básicos do funcionário público são aqueles que a gente já conhece realmente. Então, o que a gente vai falar? Garantia de salário mínimo, o mínimo que a gente espera, a questão do salário família também para aqueles a depender da remuneração, jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias, a remuneração por hora extra, 50% a mais, adicional noturno. Então, a gente vai ver vários, licença gestante, licença paternidade, proteção do trabalho da mulher. Então, a gente vai ver vários direitos que são realmente regidos pela CLT e até pela a própria Constituição Federal, que vão trazer realmente direitos básicos. Isso não se discute, é o que a gente espera, né? Mas, infelizmente, a gente vai falar aqui de muitos casos que, infelizmente, o poder público descumpre, às vezes, coisas muito básicas. Mas o que a gente espera é que esses direitos básicos, regidos pela Constituição, estejam garantidos a todos os servidores, vamos falar de um modo geral, né? Mas servidores e funcionários públicos. Então, que eu tenho uma hipótese para esse ambiente que a gente vive de perseguição aos servidores públicos, né? Os servidores públicos são demonizados muito pela imprensa, como se eles fossem preguiçosos, como se eles não trabalhassem, quando, na verdade, o serviço público, para usar uma expressão muito comum no direito administrativo, o serviço público é o patrimônio de quem não tem patrimônio. Os servidores públicos, eles são essenciais para o desempenho de tarefas que pode ser que a classe média ou a classe alta não precisem usufruir,
mas que para as classes menos favorecidas é indispensável que haja essa estrutura estatal. E a hipótese com que eu trabalho, Juliane, é a ideia de que no momento de crise econômica internacional como nós vivemos, o Estado tem que reduzir os seus gastos e aumentar a receita. Como que se faz isso? Aumentar a receita aumentando o tributo, passando o carro em cima de contribuintes. E diminuir a despesa sacrificando direitos de servidores. É uma pena que isso aconteça, não vai diminuir no curto prazo, infelizmente, mas para nós advogados são oportunidades de negócio. Ô Juliane, e tem algumas categorias uma das coisas que a gente mais faz aqui no escritório, nós temos muitos clientes, é a questão de magistério. Então a gente vai ver principalmente aqueles municipais, servidores federais, eles vão ter uma categoria diferente, alguns benefícios desses, vamos dizer assim, né? Aquelas subidas de níveis, onde eles podem ganhar mais de acordo com a qualificação. Então, a gente tem até casos aqui onde o professor consegue pular vários níveis, porque, de repente, terminou um mestrado, um doutorado. Então, assim, isso é realmente um incentivo para o funcionário e o servidor estudar um pouco mais, se qualificar. Só que muitas das vezes existe esse incentivo na lei, mas o poder público descumpre isso, né? Então, assim, eu tenho direito a subir de nível, eu vou ganhar mais com isso, mas eu não consigo. Não é tão simples assim, né? Então, eles sempre vão alegar isso que você falou, né? Mas não tem orçamento para subir de nível. Então, aquele servidor cumpriu o seu papel, ele estudou, ele cresceu, ele está mais qualificado para prestar um serviço melhor para o poder público, inclusive a sociedade, né, que isso é devolvido para a sociedade, e ele não consegue. Então, isso são benefícios realmente dessa categoria específica, nós trabalhamos muito com isso, só que muitas das vezes eles não conseguem isso. Então, isso é um outro nicho, né, de mercado que, infelizmente, a gente acaba tendo muito trabalho. Juliane, você tocou num ponto que é fundamental. Os benefícios que a legislação e a Constituição atribuem aos servidores públicos não são gratuitos, no sentido de que por trás deles há uma razão de existir. Qual que é essa razão? É preciso que haja um pacote protetivo e mais benéfico para o servidor público, porque a partir do momento em que ele ingressa no serviço público, ele está abrindo mão de uma carreira privada. E se não houver benefícios que incentivem essa migração para o serviço público, ninguém vai querer largar a iniciativa privada. No fundo, são garantias protetivas do serviço público que o agente desempenha. Então, essa concepção de que são privilégios inaceitáveis, que são vantagens que não existem na iniciativa privada, essa visão precisa ser revista, porque a ideia é estabelecer vantagens que tornem atrativa a opção pelo serviço público. Veja, eu recebi uma consulta, um caso antes de ontem, que é uma tristeza. Você imagina, Juliane, que o servidor público, ele faltavam 5 dias para ele completar o período aquisitivo da aposentadoria. E ele foi pego pela reforma da Previdência e por 5 dias, ele não pôde se aposentar e teve que esperar mais um período de 10 anos. Então, são situações absurdas como essa que trazem tantos casos para a gente dentro do escritório. O que você identifica, Juliane, que são algumas das principais supressões? Vamos falar assim realmente na prática, né? Mas o que a gente mais vê aqui no escritório, no seu escritório também da mesma forma? A questão de progressão de carreira, progressão de nível, que a gente até falou sobre aqui a questão do magistério, né? Que é uma dificuldade muito grande de conseguir essas progressões. Tem a qualificação, eu tenho oportunidade, já estou no tempo certo, porque existem os anos que você precisa de cumprir, mas simplesmente não consigo. Então, é uma ação que a gente realmente tem bastante. Tem surgido bastante coisa nesse sentido, porque é uma supressão muito séria, né? Assim, ganhos financeiros. E o que a gente vê? Quando esse funcionário, esse servidor público entra, ele vai acabar tendo um ganho ali retroativo grande, porque ele ficou, às vezes, 2, 3 anos
ou mais, né, sem receber aquela remuneração a maior do que ele já tinha direito. Então, isso é um ponto muito sério, né? Outro ponto que eu vejo, assim, que a gente tem bastante, desvio de função. O que é desvio de função? Muito. Acontece muito em polícia, geralmente acontece, ou qualquer outro órgão, né, que realmente puxa esse funcionário de uma função. Ele prestou, o que é o desvio de função, né? Vamos falar em termos mais técnicos. Ele prestou concurso para um determinado cargo, às vezes com um salário menor, e ele foi puxado ali, ele está exercendo uma função de um cargo maior, né, com mais responsabilidades, e que o salário daquele cargo é diferente. E aí ele fica trabalhando ali, exercendo responsabilidades muito maiores e não recebe por isso. Então, essa ação realmente de desvio de função seria para isso, para compensar essa perca financeira que ele teve com esse trabalho a mais, né? Esse caso acontece muito, e aqui eu peço licença para falar da minha realidade. O estado de São Paulo é o campeão mundial em colocar servidores em desvio de função. É uma coisa impressionante. Eu recebi uma consulta o ano passado a respeito da situação de servidores concursados aqui no estado de São Paulo. Eles prestaram concurso por um cargo numa autarquia de fomento da agricultura que o estado de São Paulo tem, e passaram de um ano para cá, por meio de um decreto, veja, não foi nem uma lei, por meio de um decreto, eles passaram a exercer, em vez de atividade de fomento, fiscalização, que é o exercício do poder de polícia. E adivinha? Não receberam nada. E uma atividade até mais... Inclusive uma acumulação de cargos. Então, abriram mão das tarefas anteriores e acrescentaram e falando um pouco agora, então, até realmente dentro dessa questão de desvio de função, a gente vai ver possibilidades de nomeação, né? A gente realmente, quando a gente trabalha com alguma coisa, a gente puxa o gancho para tudo. Por exemplo, eu prestei o concurso para um determinado órgão e eu estou vendo que aquele órgão tem vários outros servidores emprestados de outros lugares. Eu posso, é um dos motivos que me gera o direito de nomeação ao concurso. Claro, se eu tiver passado dentro do número de vagas, né, vários outros requisitos, mas é um dos motivos que me geram um direito de nomeação. Então, dentro de concurso público, a gente vai ver várias outras irregularidades, infelizmente, da administração pública, né? Esse desvio de função, puxando o gancho para o lado do concurso, me gera, sim, um direito de nomeação, né? E esse é um ponto que eu destaco muito, eu tenho escrito bastante sobre esse assunto, porque quando a pessoa passa num concurso, não significa que ela tenha direito adquirido à nomeação, ela tem apenas uma expectativa de direito. Só que podem acontecer alguns fatos que, uma vez ocorridos, transformam a expectativa de direito em direito adquirido. O CNJ tem uma decisão muito interessante que ele resume todos esses fatos jurídicos conversores na ideia de ato inequívoco da administração que demonstra a necessidade de preenchimento de vaga. Então, eu nunca tinha pensado nisso, mas foi muito legal esse ponto em que você tocou, porque essa acumulação de funções ou servidores emprestados pelos órgãos demonstram que a administração precisa preencher o cargo. E às vezes tem candidatos em fila de espera para aquele cargo, e isso transforma... É o que a gente sempre fala aqui, a gente trabalha com o sonho das pessoas, né? Então, quando eu trabalho com um concurseiro ou com o próprio servidor, eu estou trabalhando com o sonho da vida dele. Então, a gente tem que realmente fazer esses ganchos e tentar dar a melhor prestação de serviço para ele, porque uma vez que um concurseiro, por exemplo, toma posse em um concurso desse, ele mudou a vida dele. Né, mudou a vida dele, da família, isso é muito importante. E aí tem essas supressões, a gente consegue também ajudá-lo nesse ponto, né? Muita gente tem uma concepção equivocada de que nesse nicho de concurseiro e servidor
a gente advoga só para pessoas com pouca receita econômica, o que não é verdade. Se você colocar sobre a mesa a quantidade de remuneração de um concurso, por exemplo, de cartório, de registro de imóveis, a quantidade de receita envolvida é absolutamente espetacular. São concursos que aqui em São Paulo são prestados a todos os cidadãos aposentados. Então grande é o retorno econômico. A questão do 13º salário já aconteceu aqui no escritório, de ter um estado específico, não vamos citar o nome, ter suprimido 13º salário, não ter pago de uma forma correta. Então, assim, a gente falou agora no início que isso é um direito constitucional, que a pessoa tem o direito de receber 13º salário, e o Estado simplesmente deixou de pagar. Então, quando foi algumas ações até em massa, muitas ações, que quando nós entramos, nós conseguimos, né, várias pessoas receberam até um retroativo maior, por conta disso. O Estado deixou de cumprir um direito legal, constitucional, que é da pessoa. Então, assim, o advogado tem que estar atento a isso, ele serve para poder suprir isso, né, o básico, na verdade. Gente, para quem está chegando agora, eu tenho a honra de receber a doutora Juliane Vieira, ela que é do escritório do Dr. Lindson também, que esteve com a gente na live da semana passada, são os meus parceiros de advocacia no estado de Goiás e no Distrito Federal, e a banca deles é especializada em concurseiros e agentes públicos, e aí nós estamos batendo um papo aqui sobre os principais direitos de servidores públicos que estão sendo sacrificados. Tem uma causa específica também, Juliane, que envolve doenças de agentes públicos e enfermidades ocupacionais. Bom, essa é uma das minhas paixões realmente de falar, é uma área onde eu mais atuo. Eu venho realmente da área trabalhista, então eu sempre atuei na área trabalhista, por um tempo para reclamantes, outro tempo para empresas. E sempre com esse olhar voltado para o funcionário, né? Saúde ocupacional, doenças mentais. Então, isso é muito importante. Quando eu migrei realmente para o serviço público, de fato, assim, vou cuidar de servidores públicos, é uma das coisas que a gente, infelizmente, mais vê. Pessoas doentes dentro da administração pública, da qual a administração não dá importância. O que a gente vê hoje, Márcia? Infelizmente, aumentou esse número de pessoas doentes, né? Tanto em empresas privadas quanto em empresas públicas, mas me parece que nas empresas públicas há uma certa omissão, não existem legislação, não existem regras específicas, tanto quanto existe com a empresa privada. Em empresas privadas existem muitos procedimentos, a PPRA, a PCMSO, tudo que a gente tem que realmente cumprir, que às vezes no poder público não se vê, não se cumpre, não se faz. Então a gente vai ver uma rigidez muito maior ali para os servidores públicos, que isso vai trazer realmente uma doença, afastamentos indesejados, né, aposentadorias, auxílios e tudo mais. Então, isso é muito sério. Depressão, síndrome de burnout, né, acidente de trabalho, doenças ocupacionais, isso é uma coisa muito séria, que tem que ser pensado um pouco mais pelo poder público. E ainda bem que o judiciário está aí para isso, mas é uma coisa que o advogado tem que ter esse olhar, realmente, né, para as doenças desse funcionário. Isso que você comentou faz muito sentido. Imagina que somente na semana passada eu lidei com 3 casos de servidores em entidades federativas diferentes que tiveram, em função da pandemia, um agravamento em condições psicológicas e psiquiátricas. Em muitos casos, esse servidor é objeto de um processo administrativo disciplinar para demissão mesmo, que é muito injusto, porque ele não tem culpa da condição que ele tem. Em outras situações, ele não é confirmado no cargo ao final do estágio probatório, ou seja, as chefias não sabem ainda como lidar com essa situação do agravamento de condições psicológicas e psiquiátricas. É muito triste que isso aconteça.
Alguns chefes confundem com quadro de e depressão, até quadros mais graves. Então, a própria depressão, em alguns casos, ela até é considerada realmente uma doença ocupacional, a depender. Eu tinha um caso prático aqui no escritório, nós entramos recentemente para uma funcionária da área de saúde de um estado, ela prestou concurso para o período noturno, então ela trabalhava das 19 da noite às 7 da manhã. 10 anos trabalhando nessa mesma função, super acostumada, já estava habituada. De repente, simplesmente mudaram ela para um horário diurno e ela começou a entrar em depressão, porque ela não teve uma explicação do motivo disso. Tinha vaga no período noturno, no mesmo hospital que ela trabalhava, e ela ficou por 2 anos em depressão, não conseguia mudar o horário, não tinha com quem ela falasse ali que pudesse mudar o horário dela. Isso já estava atrapalhando a vida dela familiar, porque quando ela trabalhava no período noturno, ela conseguia criar as filhas, conseguia ter um convívio familiar. Então, para aquele funcionário, aquilo era muito importante, trabalhar no horário noturno. Então, com uma ação, a gente resolveu isso. Conseguimos transferir para o período noturno, que é o de preferência dela. Demonstramos para o Estado que não teria qualquer tipo de prejuízo com isso. Na verdade, teria até benefícios, né? Porque se continuasse da forma que está, ia gerar um afastamento a uma funcionária doente. Isso é só uma, né? Mas, infelizmente, a gente conseguiu salvar uma pessoa. E quantas ali que realmente não sabem que tem esse direito, não sabem que pode... ter esse direito de remoção, de mudar de horário, e ter até que acionar o judiciário por conta disso. É muito complicado, né? E é interessante que um dos tópicos que a gente conversou antes da gente abordar aqui é a questão das perseguições dentro do serviço público. Eu tenho uma frase que eu uso desde a época em que eu dava aula nos cursos preparatórios, em que o serviço público é o reino das perseguições. Pelas razões mais distintas, inclusive do chefe não gostar do subordinado, se instaura um processo administrativo disciplinar para o sujeito ser punido sem ter cometido nenhuma infração. Então há muita perseguição dentro do serviço público, muito corporativismo das chefias, e isso é algo que tem que ser extirpado da administração pública brasileira. Lembre que a administração é regida, entre outros, pelo princípio da impessoalidade, que proíbe justamente isso, a aplicação de punições se o chefe não gosta do e acontece muito, né? Assim, a gente vai ver que o poder público deixa de ter esse clima organizacional. Nas empresas privadas, a gente sempre fala sobre isso, né? Clima organizacional, realmente essa organização, perseguição, ter procedimentos para tudo, né? Conseguir realmente entender do funcionário o que é o melhor para ele, para que aquele funcionário não adoeça dentro do serviço público, que não haja uma perseguição, e se houver, agir rápido com aquilo, porque isso é prejuízo para a sociedade. Um funcionário afastado é prejuízo para a vida dele, mas é um prejuízo para a sociedade em si. É nós que perdemos, né, sem aquele funcionário. Então, e aí quando se gera, né, esse PAD, esses procedimentos de improbidade, isso é muito sério. E às vezes o funcionário deixa passar porque ele não conhece o direito dele, né? O servidor não conhece o direito dele, não consegue contactar um advogado para fazer uma boa defesa. E aí isso passa e o sonho da vida dele simplesmente acaba por conta disso, né? Por uma má administração. É verdade. E a gente tem uma sensação muito boa quando a gente ajuda um servidor. Porque às vezes o caso aparece no escritório, tem gente que nem liga muito para o caso, mas é o que você disse, é um sonho da vida da pessoa, é esse caminho sem volta que ela adotou em favor da estabilidade financeira e que muitas vezes se transforma num pesadelo por conta dessas perseguições. Tem 2 subnichos dentro da advocacia de servidores públicos que eu tenho por eles um carinho muito especial, que é processo administrativo disciplinar e improbidade. Fala um pouquinho, Juliane, sobre a Então, realmente aqui você é muito mais referência nisso do que a gente. Aqui é realmente um processo muito sério, que o funcionário precisa de uma boa assistência. Nós tivemos um PAD aqui que marcou bastante, um processo administrativo do qual nós fizemos defesa, que era um funcionário realmente, isso que você comentou, doente.
ele tinha um filho doente, ele também era doente, e aí ele vivia faltando ao serviço, apesar de apresentar justificativa, existiu essa certa perseguição. O chefe direto dele fechou os olhos para isso e logo imediatamente abriu um processo contra ele. Esse processo se arrastou por muito tempo, ele precisava daquela remuneração, ele por um tempo até desistiu, nós pegamos esse processo já quase não podendo fazer nada, mas graças a Deus conseguimos fazer, para poder apresentar essa defesa. E ali nós demonstramos que realmente ele tinha esse filho doente, o que ele já tinha apresentado para o poder público, né, para o chefe direto, nós tivemos que reapresentar isso num processo. E ainda bem que os PADs são julgados pelos próprios servidores, né? E ali são servidores que realmente olharam aquele ponto e falaram, não, realmente nós erramos em abrir esse processo contra ele. E aí olha o tempo que foi, 2 anos sem remuneração, né? Afastado, com o filho doente, fazendo tratamento psicológico, é uma coisa muito séria, que pode até vir a agravar. Então, é a importância de se ter realmente um advogado, o servidor ter um advogado ali para poder dar essa melhor defesa. Isso aí você é especialista, né? Mas o processo em paz e em ações de improbidade, isso é muito sério e muito importante da boa defesa. Em ações de improbidade, nem tem esse risco, né? A ação já pressupõe uma defesa técnica, que o acusado se faça acompanhar de um advogado. O problema de PAD é que PAD pode ser encarado por um acusado sem advogado. E às vezes a pessoa, por não procurar um especialista, acaba fazendo a autodefesa com erros gravíssimos de estratégia. A pessoa se enrola toda. Ontem nós tivemos, a imprensa divulgou o caso de uma juíza que está sendo investigada pelo CNJ, e ela fez a própria defesa, e a defesa dela foi muito criticada por especialistas que se manifestaram, porque a pessoa está envolvida emocionalmente. É sempre melhor delegar para alguém que vai trabalhar como sendo um especialista e está um pouco mais afastado dos fatos. Juliane, muito obrigado pela sua disponibilidade. Lembrando, gente, mais uma vez, quem quiser entrar em contato, tanto com a Juliane como com o Dr. Lindson, eles têm um perfil no Instagram que é Via Advocacia. Acertei, Juliane? Com 2 vezes a letra A, gente. Via Administrativa. Procure no Instagram ou entre em contato comigo mesmo em mensagens diretas, que eu encaminho o que for necessário para eles. Mas o que entrar para eles ou entrar para mim dá na mesma, porque nós somos parceiros aí, se Deus quiser, por longa data na nossa advocacia. Juliane, muito obrigado. Eu que agradeço, mas que conversa gostosa, né? Eu acho que a informação, e quando a gente leva o esclarecimento, seja para advogados, para outros servidores, a gente consegue fazer uma diferença na vida de alguém. Com problemas tão sérios, né? Com problemas que podem mudar a vida da pessoa, que podem afundar a vida da pessoa. Então, é esse tipo de informação, de fato, informação limpa, que a gente realmente tem que passar. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos continuar fazendo outras lives, porque o assunto, até falei ontem para você, eu falei, tem assunto demais para a vida toda, né? Porque servidores públicos sempre vão ter novas teses, novos problemas, concurseiros também sempre vão ter novos problemas, e vamos continuar o trabalho. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que participaram. Obrigado a você, Juliane. Gente, então esse foi mais um episódio do nosso programa e podcast Advogando para Servidores. Lembrando que o objetivo dessas nossas lives é advogar junto com você nos casos que aparecerem aí no seu escritório. Então, se você assistiu a esse conteúdo, se você ouviu e lembrou de algum caso do escritório, entre em contato comigo para a gente discutir os termos dessa parceria. Estão abertas também as matrículas dos meus cursos de advocacia tributária Advogue para Servidores. Você pode se matricular e fazer parte desse time incrível de que o Lindson, a Juliane, mais de 1.200 advogados fazem parte no maior escritório de advocacia, gosto de dizer isso, da América do Sul. E também na minha bio você encontra um link para um aulão sobre TUS de TUST, a grande causa do momento na advocacia tributária. Gente, bom carnaval para vocês. Bom feriado. Terça-feira da semana que vem não teremos live, tá? Vocês assistam os desfiles de escola de samba, assistam o Carnaval de Salvador.
A gente Tchau, volta tchau. na próxima sexta-feira. Obrigado mais uma vez, Juliane. E esse Obrigada. foi mais um episódio do nosso programa Eu Advogando para Servidores. Muito obrigado pela sua presença.